Sexta-feira, dia de conversar com você que me acompanha aqui pelo YouTube. Lênia Luz, mentora em autoliderança e liderança feminina toda sexta-feira. Eu mesma, trazendo inspiração, provocações, atravessamentos, coisas que impactam o meu dia a dia e que eu quero trazer aqui para a gente poder conversar juntas. A conversa de hoje está pautada num tema que é recorrente nos meus processos de mentoria. Mulheres que me procuram para um processo de transição de carreira. Será que você é uma dessas pessoas? Será que você já pensou em fazer esse movimento? Não importa aqui, transição de carreira, se ela está num grande tempo de jornada profissional ou num curto tempo de jornada profissional. O importante é a gente pensar o que nos move. Essas mulheres, quando me procuram, na sua grande maioria, são mulheres que estão já um pouco cansadas daquele lugar que trabalham, daquela carreira que escolheram, se sentem desmotivadas, onde a criatividade parece que não está mais acontecendo, ou de um impacto que elas gostariam de estar levando, né, para dentro da empresa, do espaço que elas trabalham. Muitas já tinham tido uma carreira profissional, digamos assim, CLT, e foram empreender e agora querem voltar para o mercado. Enfim, tem uma N gama de histórias que aparecem nos processos de mentoria. Mas o tema central é esse: transição de carreira. Como fazer esse processo? E eu vou trazer para vocês aqui 3 elementos que eu entendo que são os mais importantes e que durante o processo de mentoria a gente vai destrinchando ele, porque a gente não separa, né, a nossa vida pessoal da nossa vida profissional. Nós somos seres singulares. Eu trago sempre esse tema para a mentoria. Somos pessoas singulares e a nossa jornada ela é muito particular. E a gente não consegue separar, então, esse ser pessoal do ser profissional. Não se desencaixam essas pessoas, porque elas são uma única pessoa. E as perguntas que eu faço, os pilares que eu trago nesse processo de transição de carreira, primeiro vamos revisitar a sua história? Respeite sua caminhada, menina. Olha para a trajetória, o que você construiu até aqui. Não importa se você em um ano falou assim, nossa, eu me formei nisso e agora eu quero fazer aquilo. Será que eu já posso fazer transição de carreira? Pode ser que sim. Se você tem um nível de maturidade, de conhecimento, certamente você já está pronta para fazer esse processo, mesmo tendo tão pouco tempo de experiência e vivência no mercado. O que não quer dizer que isso seja uma regra para todas as pessoas. E será que eu já estou há tanto tempo para começar tudo de novo? Meu Deus, que preguiça! Olha para a tua jornada. A gente precisa olhar para a nossa caminhada profissional, que está misturada com a nossa pessoal, para entender tudo aquilo que eu já fiz. É como se você fizesse um reescrever a história. E aproveita para abrir um caderninho e escrever, nada de digitar. Escreve tudo aquilo que você pensa, o que você lembra, os seus melhores momentos. Isso é muito importante. A gente esquece ao longo do tempo, e eu tô falando assim ao longo dos anos, mas em um ano a gente esquece às vezes as coisas que a gente conquistou na nossa caminhada profissional. Então é importante você primeiro revisitar essa jornada. Como foi? Quais foram os melhores momentos, os momentos mais difíceis? Como que eu me saí dessas situações? Como que eu cheguei naqueles pontos onde eu tive conquistas? Quem esteve comigo? Será que eu entreguei tudo o que eu tinha? Que ferramentas que eu usei? Essa é a primeira coisa. Segundo ponto é você olhar para aquilo que você não quer. Olha para a sua jornada, revisitou. Quando você faz essa pergunta, o que eu não quero, você vai identificar se dentro desse momento profissional que você está vivendo, você vem fazendo coisas que são totalmente contra, são inegociáveis para a sua pessoa física, né? Não para a sua pessoa jurídica. Então, se pergunte isso, o que eu não quero ou o que eu não gosto? Eu venho fazendo isso na minha jornada profissional? Opa, temos uma interrogação. E temos um ponto de alerta, porque se eu venho fazendo com uma recorrência muitas coisas das quais eu não concordo, das quais são inegociáveis para mim, certamente, talvez eu possa estar fora de um ambiente, eu estou dentro de um ambiente, na verdade, que não me é saudável. Portanto, não tem a ver com a minha carreira, tem a ver com o lugar. E o terceiro ponto é pensar numa segunda possibilidade, mas meio como um sonho. O que eu gostaria de ser? De repente eu fiz engenharia, mas agora eu descobri que eu quero fazer psicologia. Será que é tão difícil a gente mudar de carreira assim? Será que eu não posso, mesmo no processo da minha carreira, trabalhando, tendo recursos financeiros, eu não posso começar a fazer, de repente, uma faculdade, uma pós-graduação, para ver se eu realmente gostaria de mudar de uma carreira X para a carreira Y? É importante a gente olhar para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente gostaria de fazer e para então tomar uma decisão.
Um outro ponto importante, que já está se misturando nesses 3 pilares que eu trago para vocês, é a gente pensar que não precisa fazer tudo correndo, principalmente porque temos necessidades financeiras. Os boletos não chegam aí para você o tempo inteiro, para fazer um investimento numa nova formação, para fazer um novo curso, enfim, para viver, nós temos contas a pagar. E a gente não pode largar o certo pelo incerto. Você já deve ter escutado essa frase da sua mãe, da sua avó, eu escutei muito. Não deixe o certo pelo incerto. Vá olhando para a sua trajetória, aonde você está, empreendedora, empreendedora, seja como for, revisite esses pontos que eu trouxe, mas também faça um planejamento financeiro. É essencial que você tenha essa segurança para que você não venha a ter um arrependimento. A gente vive num mundo globalizado, com uma economia muito maluca em todos os cantos, não só no nosso país, e qualquer mudança acaba refletindo também, obviamente, na nossa vida pessoal. Então, quando você for pensar numa transição de carreira, pense sobre isso. Posso largar tudo e deixar, viver o mundo loucamente? Depende, Se você tem como alguém que banque a sua história nesse sentido financeiramente, de acordo com isso, ok, beleza. Mas do contrário, a gente tem que pensar que nós precisamos de autonomia financeira. E nessa autonomia entra esse planejamento financeiro para esse processo de transição de carreira. E digo a vocês, nem sempre é a carreira que a gente quer fazer a transição. Às vezes é o lugar que a gente está, que a gente já não combina mais, que aquilo não faz mais sentido, que aquela cultura não cabe mais para mim. E aí nós temos um mar de empresas pelo mundo e oportunidades também de abrir novos negócios e começar algo novo. Mas tudo isso com muito planejamento, com estratégia, com cuidado e com muito amor. A gente não pode esquecer que qualquer passo que a gente dê, um escorregãozinho ali, isso a gente pode comprometer não só a nossa vida, mas também a quem está ao nosso redor. Então, se for fazer esse processo, faça com calma. E se buscar uma mentoria, deixo aqui o meu contato para que você me procure e a gente possa fazer essa jornada de maneira conjunta. Um grande abraço e até sexta-feira que vem.